Bem, nós vamos começar agora a unidade 1. O que a unidade 1 ela vai te mostrar? Primeiro, toda essa evolução, toda essa mudança na base produtiva. O que é a base produtiva? É a forma como uma dada região, seja ela um espaço de planejamento, um espaço homogêneo, um espaço polarizado, como é que uma dada região ela produz e ela distribui a riqueza dela. Bem, se nós formos pegar o Brasil colônia, né, praticamente até a Primeira Guerra, o período de 1930, quando nós temos a crise mundial, a primeira grande crise mundial, nós vemos que a economia brasileira ela é primária exportadora. O que é uma economia primária exportadora? Primeiro, ela era baseada na monocultura, um único produto voltado para o setor externo, voltado para a exportação. O que isso, como é que isso compromete a economia nacional? Compromete da seguinte forma: para que você tenha crescimento e posteriormente distribuição de renda, desenvolvimento, qualidade de vida, você tem que fazer crescer os três setores. O setor 1, que é a agropecuária, mais a extração mineral, o setor 2, que é a indústria, e o setor 3, que é o setor de serviços. E o que nós tínhamos nesse período era uma indústria ainda muito tímida, surgindo. O setor 2 da economia ele não estava consolidado. Então, raciocina aqui comigo. Toda vez que nós temos investimento privado nesses três setores, você gera emprego e renda. Isso faz crescer a renda nacional, o PIB. E essa renda ela pode ser melhor distribuída pela população, oferecendo melhor qualidade de vida. Então, o que nós tínhamos até esse período era a monocultura, geralmente era um único produto voltado para exportação, uma economia tendo como base a primária exportadora, ou seja, era tudo, você exportava praticamente produtos com baixo valor agregado, e você não tinha indústria nem tinha o setor de serviços. Então, o que você conseguia gerar de renda na economia era muito pequeno, e o que você conseguia gerar de emprego também. Outra mudança que vale ressaltar é que durante esses anos que compreendem ao final do século XIX e início do século XX, você tem toda a transformação do trabalho escravo em trabalho assalariado. E por que isso acontece? A partir do momento que você passa a se inserir na economia mundial, não mais como colônia, você tem que necessariamente criar internamente, gerar renda, e você tem que dar poder aquisitivo para a população para que essa relação de exportação e importação ela passe a acontecer. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se você se insere num contexto de uma economia mundial capitalista que não tem mais bases colonial, você tem que desenvolver o trabalho assalariado. E esse trabalho assalariado, ele entra justamente na agricultura. Cada vez mais você vai percebendo que manter a escravidão não é a saída, que não é condizente com o novo padrão que você está estabelecendo de crescimento. Então, quando você passa a trabalhar com trabalho, com operários, com assalariados, e que você extingue o escravo, né? Você tira o escravo dessa base econômica, você forma internamente um mercado consumidor. Esse mercado consumidor ele é necessário para que você importe mercadoria e para que você exporte mercadoria. Então foram duas mudanças. Primeiro, a mudança da agricultura para a indústria, que você sai da agricultura e vai para o modelo urbano-industrial. A mudança nas classes, você tem primeiro o escravo, depois você tem o trabalhador assalariado, e tem uma outra mudança aí que também é muito importante, o tipo de política que você prega. Você sai, por exemplo, até a década de 30, você tinha, por exemplo, governos
que muitas vezes eram formados por oligarquias financeiras. O que é uma oligarquia financeira? Aquela classe que detém o poder, que detém os meios de produção, que detém a máquina, o equipamento, a terra. E essas classes, elas se revezavam no poder, tá? Com eleições pré-definidas. Então você tem, durante esse processo, um cenário político marcado por governos ditatoriais, que muitas vezes sim exerciam políticas populistas, como Vargas, né? 30, 45 e por aí vai. Bem, essa mudança toda que nós falamos, do trabalho escravo, do trabalho assalariado, da agricultura para a indústria, ela dá origem ao que nós chamamos de novas relações sociais de produção. Eu tenho, a partir disso, novas classes, eu tenho uma estrutura política diferente e eu tenho uma ideologia também diferente. O que foi que aconteceu? Na crise de 29 e 30, nós tivemos um problema com importações e exportações. Então, o que foi que nós implantamos? Nós implantamos o programa, o processo de substituição de importações. O que nós importávamos agora seria produzido aqui dentro, né? Para que nós pudéssemos ampliar a geração de emprego, a geração de renda, ter uma renda maior, e para que nós também conseguíssemos implantar a industrialização e ficarmos um pouco à margem da crise, né? A crise nos forçou a isso. Bem, mas o que acontece nesse período? Rapidamente, esse modelo de substituição de importações, ele se esgota. E nós temos, a partir daí, o período de tentativa de industrialização, mas no outro cenário, e nós temos governos já passando do ditatorial para governos caracterizados pela democracia, né? Infelizmente, com o endividamento da década de 60 e da década de 70, nós chegamos à década de 80, em que todos os economistas chamam de década perdida, porque com esse processo de endividamento externo, nós tivemos que parar o processo de crescimento. Quer dizer, todo aquele processo de industrialização que ganhou força durante as décadas anteriores, ele foi freado na década de 80 pela questão do endividamento externo ocasionado pelos planos econômicos de desenvolvimento, ocasionado precisamente também pela crise do petróleo na década de 70, né? E a partir dessa década de 80, nós tivemos o que nós chamamos de planos de estabilização econômica. Qual é a finalidade deles? A finalidade deles é controlar a inflação, é o controle da inflação. Por quê? A inflação, ela não só pode comprometer o processo de planejamento do crescimento, processo de crescimento de modo geral, como ela impede uma melhor distribuição da renda e da riqueza, ela impede que tu tenhas desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que é diferente de crescimento econômico. Crescimento econômico é crescer a renda, desenvolver é proporcionar qualidade de vida para a população.